Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast, Mevan Podcast. E hoje aqui com dois convidados especiais que vêm falar um pouco do que tem feito, né, para o reino de Deus aí em muitos lugares, não só aqui no Brasil. Então você vai estar conhecendo já o Diógenes e o Cleiton, que estão comigo aqui, né? E aí, Dom Diógenes, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, uma alegria estar aqui, saudar o pastor Lapa, o pastor Cleiton também, os nossos amigos que vão nos assistir, e toda essa estrutura aqui do Mevan que nos recebe hoje, uma alegria. Obrigado. Igualmente, é uma satisfação, desculpa, não ser uma satisfação para a minha voz, mas daqui a pouco ela já engrena, entendeu? Mas é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, e não só com vocês, mas também com os amigos que nos escutam, que nos ouvem, que nos veem, que nos apreciam, porque nós estamos cercados por uma comunidade também de apreciadores do mesmo Senhor. E isso é muito importante para todos nós, não é? Bom tê-los aqui. Deus, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, onde começa aí, onde nasce pro reino, né? O Diógenes. O que o Diógenes tem desenvolvido nos últimos tempos, né? Nas últimas décadas. Décadas, né? Só tem essa cara de novo. Só isso. Eu nasci no lar evangélico, eu sou a terceira geração de pastores na minha família. Tenho alguns amigos que brincam, de hoje é menininho de igreja, né? Então eu estou dentro da igreja desde que eu nasci. Quando eu nasci, o médico deu um tapa lá na minha bunda, né? Para eu chorar, e eu saí uma rajada de línguas estranhas. Assim, aí, peteca desde peteca, desde pequeno. Mas aos 9 anos de idade eu decidi quem eu queria ser da vida. Estava num quarto, numa cidade chamada Jequié, na Bahia. E minha mãe estava orando comigo. E foi uma presença assim, marcante do Espírito Santo. E aí ela me perguntou o que eu queria ser. Eu falei, eu quero ser pastor. Uau. Então, com 9 anos de idade. E depois eu fui me envolvendo na igreja, né, aos poucos. E nas funções ministeriais, assim, quando eu tinha 14 anos de idade, aí eu comecei a me envolver, sempre acompanhando meus pais. Meu pai foi pastor em São Paulo, Bahia, Brasília, aqui em Santa Catarina. E quando ele veio para Santa Catarina, nós somos em 8 lá em casa. Ele queria povoar a terra, né? Quase deu certo. E aí, quando ele descobriu que não era ele sozinho, aí foi tarde demais. E aí aqui nós fomos casando. Então nós fomos fixando aqui em Santa Catarina. Né? Até Santa Catarina todos eram solteiros. Depois ele ainda voltou para São Paulo, pastoreou igrejas lá. E desde então eu estou envolvido no ministério, pastoreando igrejas, auxiliando igrejas. Tive a experiência de pastorear a primeira igreja ainda solteiro. Então foi um desafio legal, e isso né? há bastante tempo atrás. Então hoje já é mais comum, mas antes era bem desafiador, assim, né? E graças a Deus que deu certo. E atualmente eu faço parte de uma agência missionária chamada Harvest Foundation. O pastor Cleiton também faz parte dessa agência missionária. Atualmente também estou pastoreando uma igreja aqui em Itajaí, que é a igreja IBFI. E também sou presidente do Conselho de Pastores, que é o COPEV, aqui em Itajaí, que já teve o pastor Lapa aqui como presidente por muitas vezes, né? E agora o nível desceu um pouquinho, agora sou eu. Daí, mas tem sido uma alegria servir a nossa cidade aqui, enfim. Bom, isso agora é hora do renovo. Né? Agora é o renovo, né? Isso mesmo. Cleiton, e um pouquinho da história do Cleiton para nós? Olha, eu vou começar a minha história de trás para frente, porque a minha história é muito longa, até por conta da minha idade, entendeu? Mas nos últimos 17 anos eu tenho trabalhado nos Estados Unidos, até o período que antecedeu a pandemia. Eu
trabalhava 40 dias lá e mais ou menos a mesma quantidade de dias aqui no Brasil. Fiquei fazendo esse vai e volta, mas me dediquei uma parte significativa desse tempo que eu estive lá nos Estados Unidos, antes da pandemia, um trabalho na Amazônia, ali na região fronteiriça com Colômbia, Brasil e Peru, especificamente com um grupo tribal chamado Ticuna. Então, esse grupo tem sido assistido por muitas igrejas, muitas agências missionárias, e eles também absorvem muito apoio de fora, e isso tem sido significativo para o desenvolvimento dessa comunidade, em todos os sentidos, né? No sentido social, econômico e especialmente no sentido espiritual. Então, me dediquei uma parte significativa quando eu fui para os Estados Unidos, de trabalhar com esse grupo, com esse povo, até que a pandemia criou uma mudança de paradigma na nossa missão, e positivamente. Então, depois disso, a gente começou a fazer uma série de atividades online e, surpreendentemente, nós crescemos, eu diria assim, mais de 40% da nossa capacidade instalada de envolvimento com países e grupos missionários e igrejas, né, de tal maneira que hoje a gente trabalha em 3 continentes. Estamos iniciando um trabalho na Europa para ser esse 4º continente, e tem sido muito importante a verticalização do trabalho da gente na América Latina, na África e na Ásia. E esse trabalho é feito de uma forma gerenciado de uma forma muito mais suave, muito mais razoável hoje, porque antigamente todas essas distâncias eram cobertas por viagens. Hoje você pode intercalá-las com programas na internet, por reuniões eletrônicas, e com um nível de efetividade excelente. Hoje, por exemplo, à 13h, a gente deve ter uma reunião com um grupo de africanos liderado por uma senhora, uma missionária da Libéria, coordenado por um missionário do Quênia, e assistido por missionários de outros 32 países onde a Harvest tem servido nos últimos 35, 38 anos. Eu acredito que isso é um pouco também do saldo positivo da própria pandemia, né? Com certeza. Porque eu lembro que até a pandemia a gente tinha algumas atividades aqui que não adiantava tentar virtualmente, que não funcionava. E depois da pandemia percebemos que a adesão foi natural, né? Exatamente. Porque acabou sendo uma necessidade, o pessoal acabou se habituando, né? Mudou essa chave aí, e hoje a gente consegue ter reuniões também semanais aqui. Aí eu me refiro sobre a dependência química, que a gente tem acolhidos aqui do Brasil todo, né? Então, para ter a família presencialmente era impossível, né? Sim. E depois, com o advento aí dessa proposta, né, do Zoom, agora Sim. já está mais aberto ainda, o próprio Meeting, o próprio WhatsApp mas é uma mudança interessante, né? Porque ela foi rápida. É verdade. Devido à necessidade, né? E hoje... A gente ficou assustado com o mal, né? O mal assusta, mas a palavra de Deus diz lá em Gênesis 50:20, os irmãos de José conversando com eles sobre o medo que eles tinham de um revanche de José por conta da maldade que José sofreu, e José claramente diz que Deus usou o mal, transformou o mal em bem para o benefício da sua família. Sim. Então, acho que a família cristã, a família do corpo de Cristo é beneficiada e pode ser inteligentemente muito mais beneficiada com essa mudança significativa pós-pandemia. Cleito, e tu já nasce dentro de um lar evangélico também, ou tu te torna? Eu nasci dentro de um lar evangélico, e a pessoa mais influente na minha relação com Jesus foi a minha avó. Minha avó me convidava nos períodos de férias, quando eu ia para a casa dela, para ir de madrugada nas reuniões de oração com as suas amigas. E era interessante que nós vimos de uma tradição batista
mas a minha avó tinha amigas de várias igrejas que se reuniam em casas naquela época para orar às 6 da manhã. E eu me lembro que algumas dessas senhoras oravam em línguas estranhas e eu ficava muito assustado com aquilo e perguntava para a minha avó, mas o que é isso? O que ela estava dizendo? Aí minha avó sempre dizia para mim assim, olha filho, não se preocupe com isso, você não vai entender, ninguém está entendendo, só elas e Deus, mas quem sabe um dia você também vai falar essa língua e você vai entender porque Deus está sabendo de tudo que está acontecendo entre nós e elas. Olha. Então a minha avó, com aquela tradição batista mais conservadora, mais, digamos assim, mais linear, ela se envolvia com essas amigas e elas tinham um coração missionário desde aquela época para orar não só por suas vidas pessoais, mas pelas demandas da igreja que cada uma tinha. E era uma diversidade. Eu me lembro que tinha congregacionais, presbiterianos, Assembleia de Deus, outros pentecostais mais tradicionais daquela época. E essa turma toda estava de joelho diante de Deus e eu ficava assistindo esse negócio, né? Eu só não ficava de joelho, até como uma criança que estava distraída com aquelas pessoas orando, mas foi uma experiência que marcou invariavelmente a minha vida, até que quando eu fui estudar fora do Brasil, uma das primeiras recomendações que a escola que eu fui estudar fez era que eu não me detivesse na diversidade, tipo assim, não me deixasse influenciar pelas diversidades do povo que estava ali estudando. Era uma coisa mais ou menos norma da escola fazer isso. Aí eu me lembrei dessa história. Eu falei, olha, se eu for seguir o conselho da minha avó, dá para ficar aqui tranquilo, sem problema. Que não já era algo, né, profético na tua vida, né? É verdade, com certeza. Hoje, eu acredito que chegou num tempo aí que tu não tivesse resistência com ninguém, né? Por isso consegue fazer o que tu fazes, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, sabe, Lapa, porque você começa a ter um trânsito de relacionamentos que mesmo que as culturas relacionais sejam distintas, você consegue também se adaptando e sobrevivendo, né? E a própria experiência que a gente teve de ir para os Estados Unidos foi muito importante, porque tudo que eu tinha estudado de inglês ou de espanhol ficou adormecido, teve que ser ativado e tem sido ativado para o meu próprio benefício e para as oportunidades que Deus vai nos dando nesses diferentes contextos, entendeu? Em que mesmo que você carregue a sua marca cultural do acento, do sotaque, mas isso não é relevante ao ponto de te limitar. Pelo contrário, te libera, porque esse componente da comunicação é uma bênção de Deus, seja qual for a cultura, sabe? Graças a Deus por isso. Bom, eu tenho aqui uma pergunta para ambos, que é a seguinte. Todos os dois, né, pelo visto, tiveram já desde berço vida com a igreja, né? O Diógenes falou que ele começou a se andar dentro da igreja, nas diversas frentes, até um determinado momento. Mas o questionamento é o seguinte, como a vocação pastoral se manifestou em suas vidas? Como foi? Como foi? Olha, quando eu tive essa familiaridade com o Evangelho desde cedo, e parece que desde cedo eu sentia uma inclinação para um envolvimento maior. Mas eu sempre fui resistente a essa ideia, até os 40 anos. Até os 40 anos. E qual foi o motivo dessa resistência? Eu achava que eu não tinha aquele perfil que eu via nas igrejas, o perfil de pregar, de ministrar, talvez a minha percepção fosse muito limitada à atividade pastoral no sentido de você ser uma pessoa que tem que pregar para se envolver com o ministério. E fui relevando isso, fui deixando, mas aos 17 anos eu tive um encontro com Cristo mais significativo, mais vertical. E isso se tornou mais realista na minha vida. E foi um encontro em que o fator missões
era a motivação maior daquele evento que eu participei. Então eu fiquei curioso para ser um missionário que poderia, por exemplo, trabalhar na selva. Mas era um sonho de juventude isso. 17 anos você está cheio de sonhos na cabeça, entendeu? Mas o que ocorreu é que mais tarde eu acabei fiz uma formação na área de sociologia e antropologia, e isso também foi uma coisa guardada para o futuro, porque eu não pude usar imediatamente, na época que eu casei e tal, aí você tem que saber no que você vai trabalhar. Então as oportunidades de trabalho não coincidiam com essa formação. Mas chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão para o ministério. Eu já tinha mais de 40 anos. E aí eu fui estudar numa escola, que a escola me deu a oportunidade era uma escola de missões, que incluía missões transculturais, e que nesse processo de aprender missões transculturais, aquelas informações que eu tinha, com as quais eu me formei, passaram a ser validadas. E foram validadas de uma maneira tão significativa que o primeiro trabalho que eu fui fazer depois disso foi trabalhar como antropólogo entre os indígenas na Amazônia. Olha só, Deus faz, né? Então Deus redime e resgata a nossa história, melhora a nossa história, qualifica a nossa história, e isso é um componente da graça de Deus, não é, na vida de todas as pessoas que Ele chama para a salvação e que Ele chama para a vocação, né, para, digamos assim, para ampliar as ações vocacionais. Então, eu passei a entender a vocação de uma forma não apenas pastoral, mas usando os recursos que Deus já colocou na minha vida desde criança, sabe? Então, acho que o Senhor vai fazendo isso, seja atividade como professor, como técnico, como pai, como marido, como pastor, entendeu? Como marceneiro, como um cenografista, qualquer que seja a atividade, ela é um instrumento de Deus valiosíssimo para a nossa edificação, para a edificação do corpo e principalmente para os benefícios do reino de Deus aqui nessa terra, né? Eu já quero ouvir o Diógenes, mas a tua fala me despertou algo no seguinte sentido. Qual é a tua idade hoje? 77. 77. Eu estou com 57. Ou seja, tu és 20 anos mais velho do que eu. Eu ainda pego, eu acredito, né, quando tu falou assim, que tu não via, né, algo que não, a pregação, que não o altar, como, né? E eu cresci dentro disso também, né? Quando eu cheguei na igreja em 97, vida da igreja era só o altar, né? E eu justamente caio para o lado de fora. Eu e o Luiz caímos para o lado de fora, porque a gente foi trabalhar com dependência química já naquela época, né? Mas a gente observava que era justamente desse jeito, né? E aí é onde eu penso, né, que é uma coisa que acabou se tornando cultural mesmo, né? Para a gente ser usado por Deus, ou é na palavra, na pregação, ou é sendo um ministro de louvor, ou sendo, sei lá, um vocal, um músico, alguma coisa. No altar, né? Fora dali não existe vida, né? E na verdade somos ferramentas. É verdade. Né? Somos ferramentas, então cada ferramenta tem uma utilidade. Tem aquele cara que vai ser o cara do altar, né? Que tem uma graça para comunicar, e aí eu cito o Luiz, né? O Luiz tem uma graça para comunicar de uma forma leve e profunda ao mesmo tempo, né? Superficial e profunda, né? É uma graça. Sim. Né? É verdade. E outros não têm isso, e não vão ter, porque eles não são essa ferramenta. Né? Mas nesse sentido, eu acho que aquele conceito de Lutero, do sacerdócio universal, que é o conceito de Pedro, na verdade, que Lutero usa tão bem, libera a gente nas diferentes profissões que a gente tem para servir ao Senhor com igual profundidade, com igual efetividade. Né? Então, antes disso, eu trabalhei trabalhei no mercado financeiro por muitos anos, trabalhei como professor universitário na área de planejamento estratégico por muitos anos,
Trabalhei como consultor de empresa por muitos anos e todas essas ferramentas, elas ficam arquivadas e guardadas e disponibilizadas. Então, às vezes, você tem uma conversa com o irmão e a tua conversa acaba sendo uma consultoria. Sim. Você está dando dicas, você está passando informações que são relevantes, que são importantes, que a pessoa nem sabia. E a ponte entre a graça de Deus na nossa vida, quer dizer, essa teologia que vai sendo criada dentro de nós, e as outras realidades, são muito valiosas. Por exemplo, minha esposa, quando nós decidimos pelo ministério, minha esposa, como dentista, tinha que tomar uma decisão. Sabe, se ficaria como dentista no ministério ou o ministério era uma coisa à parte e tal. E a gente foi fazendo a nossa rotina sem se preocupar muito com como vai ser. E isso é uma coisa muito interessante, porque nas Escrituras você percebe Deus trabalhando na agenda dos seus filhos, na rotina dos seus filhos. Por exemplo, Davi está lá cuidando das ovelhas e Samuel vai chamar os irmãos para escolher quem será o rei de Israel e diz, está faltando um aqui, onde é que esse rapaz está? Ele está cuidando das ovelhas, manda chamar ele. Então, na rotina da gente, Deus também nos inclui. Saul, a mesma coisa. O que que Saul está fazendo? Está cuidando dos burros do pai dele. Entendeu? Manda chamar esse cara aí. E assim o Moisés também está cuidando das ovelhas e de repente vê aquela sarça e é ali que ele tem um encontro com Deus. Então, os nossos espaços sociais e econômicos são espaços redentivos onde Deus interfere na sua misericórdia, nos chama, nos permite uma transição ou então permite que a gente fique nesses ambientes exercendo o nosso ministério sacerdotal, entendeu? É isso aí. E Dom Diógenes? Eu falei que tinha que trazer o Cleiton, tá vendo? Claro. O negócio é outro nível. Estou tomando o teu tempo, hein, Diógenes? Por favor, agora administre. Eu vou tomar todo o tempo. E foi uma coincidência mesmo, né? Ele está no Estares Brasil. no Brasil agora e nos abençoando aí com esse conhecimento. Foi de Deus. A minha chamada, o despertar, né? Passa por 3 pontos assim que eu lembro. É claro que tem vários pontos, mas 3 assim que eu lembro. Um eu já comentei, que foi com minha mãe. O outro é um link com o que a gente estava falando na pergunta anterior, que é sobre essa questão do trânsito. Meu pai sempre foi um pastor assembleiano diferenciado, porque ele se envolvia com outros pastores. Eu me lembro de uma situação numa cidade, não vou falar o nome da cidade para não denunciar quem, né? Mas que um obreiro mandou uma carta ou alguma coisa para o pastor presidente, o Juarez, ele congrega mais nas outras igrejas do que na nossa. E aquilo me chamava atenção, porque meu pai ia na igreja batista, ia na igreja presbiteriana, fundava conselho de pastores, participava de conselho de pastores. Eu sempre gostei disso, então isso foi algo que me despertou. Eu falei, eu quero viver isso para mim, né? Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa foi uma vez, meu pai estava... antes de falar a terceira coisa, uma das coisas que a gente trabalha na Harvest é com a formação de novos líderes também, além de treinar igrejas, mas a gente acaba trabalhando muito com novos missionários, e aqui fica uma dica, né, para novos missionários, para novos obreiros, aproveitar esse trânsito, a beleza que existe nesse trânsito. Né? Não ficar fechadinho ali na sua agência missionária, na sua igreja. A gente precisa criar relacionamentos. Né? O reino de Deus é um reino relacional. E se eu não vivo a beleza desses relacionamentos, daqui a pouco eu estou construindo o meu castelinho ali. Sim. A minha bolha, né? A minha bolha, ninguém entra, ninguém sai também daquela bolha. E daqui a pouco a gente está desanimando, a gente está desistindo da fé. Tem missionários desistindo da fé por quê? Falta de apoio. Mas por que não teve o apoio? Às vezes é porque se fechou. Né? Então, a beleza de aproveitar todas essas coisas. E a terceira coisa, eu me lembro, foi numa cidade chamada Buquira, lá no sertão baiano. Estava na escola bíblica dominical, domingo de manhã, e o meu pai estava dando aula para os jovens naquela manhã. E, de repente, chegou alguém para o meu pai atender
E o meu pai precisou, o atendimento era urgente, e ele precisou interromper ali um momento de ensino. E ele estava com a revista da Escola Bíblica Dominical, e ele olhou assim para mim e falou: Diógenes, continue a aula. Aí eu peguei, como que eu vou continuar? E aquilo foi chave, porque eu peguei e consegui dar aula, e ali foi um momento também que Deus testificou no meu coração, e que eu entendi, pô, Deus me chamou para fazer isso. Entendi, eu preciso me dedicar agora, me preparar, formar-me, estar envolvido entre pastores, para eu poder aprender cada vez mais. Então, eu era aquela criança que não estava com as outras crianças da minha idade lá brincando. Eu estava no meio de pastor. Tinha liderança ali, eu estava perto. Tinha pastor, eu estava perto, ouvindo. Claro, bem discreto, para ninguém me notar e mandar eu embora. Né? Ficava ali bem discretinho. Mais próximo para discernir o que estava rolando. Isso, eu precisava aprender a fazer esse negócio, né? E claro que hoje eu sou muito brincalhão e eu não era assim, aí de repente eu estou resgatando o tempo que eu perdi lá, que era para estar brincando, então eu faço isso hoje também. Né? Então essa foi o ponto-chave, assim, esses 3 momentos, né? Aquela oração com minha mãe, vendo o meu pai, o trânsito dele com outros pastores e com outras igrejas, e aquele momento ali na Escola Bíblica Dominical que eu peguei a lição e falei, pô, eu dou conta de fazer isso, eu consigo fazer isso, eu tenho habilidade para fazer isso, que foram abrindo. Isso. E o interessante é que nessa pequena linha, né, vamos dizer assim, do Cleiton até nós, né? Até você, que eu acho que é o mais novo aqui, né? Sim, eu tenho 20 anos lá e 20 anos aqui. Isso é bom. Assim, eu vejo um problema que todos nós atravessamos. Quando eu cheguei na igreja, em 97, ontem, né? Existia muita resistência a isso. Por exemplo, não se podia ir em uma outra denominação, visitar, não podia, né? Literatura, se tivesse na igreja, só da igreja, não podia buscar nada fora, né? Os pastores não andavam juntos, Sim. Era aquela coisa, né? Não vou com a cara dele, eu ouvi isso, né? Não vou com a cara dele, por isso que eu não vou lá na igreja dele quando a reunião do conselho é lá. Né? E aí a gente levou para um hotel, ficamos anos no hotel, né? Então, assim, eu vejo também E aí é o espírito, né, Cleiton? Isso não é força humana, eu não vejo isso como força humana que vai convergindo, né, corações e pensamentos para isso, essa necessidade do andar junto, né? Mas não é só andar junto com o pessoal da igreja, né? É bom que andem junto, mas não é só a turma da igreja, com todos, né? Porque o reino, ele é relacional. A comunidade do reino. É a comunidade do reino, Sim. Então são todos no mesmo reino, né? E eu vejo como nós crescemos nisso, como igreja, né? E aí, com o Cleiton aqui agora, posso dizer que a gente cresceu a nível, vamos dizer, mundial, não sei, mas nacional, né? Não, eu acho, sabe, Lapa, que esse crescimento é um crescimento global que a igreja está vivendo hoje, porque, veja bem, o Estado está passando uma crise, a chamada crise democrática, que é uma crise de poder porque o Estado não está sabendo se relacionar com os outros Estados, entendeu? No sentido, a interdependência entre os Estados cria um desequilíbrio que afeta a economia, que afeta as leis, que afeta o regime político, que afeta as escolhas políticas e tal. E no meio dessa crise está a Igreja de Jesus, até forçada por necessidade de se relacionar. Porque, por exemplo, os níveis de migração mundiais aumentaram assustadoramente. E essa é uma agenda de Deus. De trazer pessoas de outros lugares, entendeu? Então, de repente, você está ministrando aqui na igreja e você tem um grupo de irmãos que querem ouvir a palavra de Deus em espanhol, ou em inglês, ou em francês, ou em outro idioma. Então, a igreja, por outro lado, em vez de ela se ressentir com os limites da interdependência, ela se libera. Porque Deus tem um propósito em tudo isso. Ele vai juntar o povo dele e está fazendo isso no mundo inteiro. Então, com isso, ficou incontrolável.
você registrar hoje números de conversões, praticamente, fomento de novos líderes. Há pouco você me perguntava por um líder na Flórida, que eu não soube responder, mas eu já sei que tem tantos outros novos que estão surgindo, que isso é uma efervescência, é um momento. Então, no meio da crise dos governos, o nosso Deus, que na linguagem de Isaías é o nosso juiz, é o nosso legislador, é o nosso rei e é o nosso salvador, cumpre essas funções do Estado através do seu corpo, que é a igreja, criando soluções para os lugares onde a gente nem imagina. Por exemplo, eu escutei de umas jovens que viajaram para um país recentemente, onde não se permite até falar o país e os lugares, até para preservar a identidade dessas pessoas. Mas elas, por exemplo, encontraram tanta corrupção, tantas limitações por parte da população na assistência que o Estado deveria dar e que não consegue dar, que elas ficaram impressionadas como a igreja, na sua limitação, na sua pobreza, é a resposta para a população que não encontra saídas da parte do Estado. Então, a igreja também tem os seus limites, inclusive limites econômicos, mas ela tem um componente de diversidade, ela tem um crédito, ela tem um ativo social tão rico que ela atende no lugar do Estado às dificuldades da população. E aquelas jovenzinhas que foram ensinar integralidade bíblica se surpreenderam com a igreja transitando num ambiente de austeridade e de hostilidade como se fosse um governo paralelo. Na verdade, não é o governo paralelo, é o governo certo, que é o governo do reino. É o governo do reino. A necessidade de treinar líderes tem se tornado uma prioridade, não só na nossa agenda, mas na agenda da igreja. Os desafios ministeriais, os desafios da igreja, e por conta até mesmo do descontrole social, nos aproxima muito de uma urgência para capacitar líderes em todas as áreas, sabe? E isso é uma dinâmica que transcendeu o universo da igreja. A igreja sempre teve uma preocupação de preparar líderes, porque o processo de discipulado é um processo que de alguma maneira, você prepara líderes quando você faz discipulado. E isso é uma coisa que as instâncias lá fora, as instituições lá fora têm aprendido com a igreja mesmo. Se a gente for parar para pensar na própria palavra propaganda, a palavra propaganda é uma palavra que deriva de propagare, que foi um programa que a igreja lá no passado iniciou, criando a ideia de propagar o evangelho pelo mundo inteiro. E daí nasceu a palavra propaganda e nasceram todo o composto de marketing que é usado para treinar pessoas para fazer essas coisas. Então, a igreja tem um papel importantíssimo no treinamento de pessoas, e a Harvest tem se dedicado a isso porque nós trabalhamos em lugares, em países na América Latina, na África e na Ásia, em que pastores emergem de uma situação comunitária, como líderes, alguém que se converteu, teve uma experiência profunda com Cristo e de repente ele tem discípulos, ele tem pessoas com quem ele está se envolvendo, mas ele às vezes nem teve a oportunidade de ter uma formação, qualquer formação. Então nós trabalhamos também com esse grupo de pessoas, com esse grupo social de pessoas que nunca tiveram formação. Então capacitando mesmo. Capacita-os e eles já têm uma dinâmica natural da sua própria liderança, não é? E isso é um fator que cria muita riqueza, porque eles estão descobrindo hoje que a capacitação não é só decorrente da ação da igreja, mas também da oferta de alternativas que eles têm através da internet, através da escola que está mais próxima deles. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, com uma sociedade tecnológica por excelência, esses treinamentos, essa capacitação digamos assim, muito mais efetiva
e usa o máximo que a gente pode entender de recursos tecnológicos. Então, a presença da Harvest, por exemplo, nos Estados Unidos, com o conteúdo que nós usamos nos outros lugares, é até relativamente pequena. Mas a capacidade de envio da igreja americana é tão grande que favorece as pontes que a gente faz com os lugares onde a necessidade de treinar a gente é maior. Mas, por exemplo, no estado onde eu moro, que é o Arizona, as igrejas se interagem muito entre si. E há programas, por exemplo, muito focados na área da oração. Então, tem um programa chamado 24/7, que é a igreja orando 7 dias por semana, 24 horas. E aí junta pessoas das mais diferentes denominações, e isso cria um ambiente de convivência pastoral e de líderes muito encorajador, sabe? E aí as igrejas se abrem para fazer grandes reuniões de oração, em que primeiros grupos de pastores se reúnem para orar, às vezes orar no Capitólio, orar na prefeitura, num lugar público, assim. E, às vezes, decorrente disso, as igrejas se marcam reuniões semanais em que os irmãos vão orar. Por exemplo, numa quarta-feira. Quarta-feira, todas as igrejas vamos imaginar assim, de Itajaí, vieram orar aqui no templo do Mevan, que é um templo que tem uma capacidade para receber muitas pessoas. E aí todo mundo vem para esse momento, e aqui tem esse tempo de oração, de louvor, de adoração e de fortalecimento. Sim. E os temas de oração, invariavelmente, incluem o Estado, as autoridades, a economia e todos os setores da sociedade. E, invariavelmente, missões. É isso aí. Dom Diógenes. Então, nos últimos anos aí com a Harvest, aqui no Brasil, a gente tem um time, né, e esse time, cada um tem o seu campo de treinamento, mas eu vou falar do meu campo de treinamento. Então, nos últimos anos, eu treinei igrejas em todas as regiões do Brasil. Então, ribeirinhos, sertanejos, igrejas urbanas, porque a Harvest consegue conversar, né, com essa diversidade. Ano passado, nesses 31 países, nós treinamos mais de 1.000 igrejas. E igrejas completamente diferentes, assim, na questão dos costumes, da sua cultura local, né? Então, isso é maravilhoso, porque a gente consegue levar essa mensagem da integralidade bíblica, que na verdade, falar, igreja, nós precisamos ser relevantes fora das 4 paredes. Nós somos feras em proclamar, nós proclamamos muito bem, né? E o Brasil é uma referência, assim, no quesito proclamação, mas eu penso que a gente falha muito na questão da demonstração. E o papel da Harvest é esse, despertar para demonstração. Não é que eu digo sempre, a Harvest não inventou a roda. Sim. Entende? Não é que a gente vai chegar agora com algo novo. É despertar, entende? A igreja para o seu papel na sociedade. Como ela pode servir melhor. Entende? Como ela pode propagar melhor. Né? Como que eu posso me envolver com as demais esferas? E a gente falou aqui no início sobre isso, a dificuldade do cara que é um profissional, como que eu me encaixo no reino de Deus? Sim. Entende? Existe um lugar, entende? Para nós nos encaixarmos. Mas por conta dessa dicotomia, a gente perdeu muito tempo. E Satanás foi encontrando as maneiras de ocupar esses lugares. Colocando seus representantes, né? Perfeito. É tanto que o ateísmo, né, tá presente aí, mas o ateísmo, que palavra eu poderia usar, militante, tá mais forte, porque o ateísmo é o quê? Eu não creio, ponto. O militante é o quê? Eu não creio e eu quero tirar tudo que relaciona ao cristianismo do que é público.
Entende? Nós não podemos ouvir falar desse povo. Então, as coisas vão acontecendo porque, às vezes, nós estamos ausentes, né? Como igreja, estamos ausentes. E uma das coisas que, além aqui do Brasil, né? Uma das coisas que nós também, que eu queria relatar, é uma experiência que eu tive agora, recente, em Portugal. E o que Deus está fazendo, né? O que Deus está movendo, é algo muito interessante. Porque eu tive lá 1 ano e meio atrás e eu não consegui muitos contatos lá, entende? Com pastores, com liderança. E agora, 1 ano e meio depois que eu fui, é impressionante o que aconteceu. De novos contatos, novos pastores, e na sua pergunta você falou sobre o secularismo, né? Como a gente lidar em uma sociedade secularizada. E o ponto-chave, assim, de tantas experiências, foi eu encontrar uma jovem. Eu fui participar de um evangelismo de rua que eu não fazia há muito tempo. Entende? Começar no meio da praça, na Praça do Comércio, lá em Lisboa, começar a gritar e falar. E aí na equipe veio uma menina e me entregou um folheto que eles estavam distribuindo e ela começou a me evangelizar. E ela não sabia que eu estava no time. E eu deixei. E aí eu fui fazendo perguntas para ela, tal, tentando deixá-la desconcertada, mas ela foi firme, firme. Só que aí eu comecei a chorar. Eu não aguentei. Até o momento que eu comecei a chorar e falei para ela, não, eu sou do teu time, a gente está junto aqui, eu também. Aí ela desmanchou, ai meu Deus, que bom, porque eu estava com muito medo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E por que eu comecei a chorar? Porque era uma portuguesa. Era uma menina portuguesa de 22 anos, faz assistência social e apaixonada pelo Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos nesse processo de envio de missionários, de trabalhar a expansão missionária, trabalhar a expansão do reino de Deus, é evangelizar o nativo para que ele tenha autoridade, entende? Porque ele tem autoridade. Eu conversei com ela, de 22 anos, e conversei com o pastor Vitor, que está com 65 anos, já indo para, acho que é 65 anos, indo para a aposentadoria, com a mesma paixão, entende? Então, eu acho que quando nós vamos aos lugares que Deus nos enviou, uma das nossas responsabilidades é levantar pessoas ali, que dê continuidade. Eu digo para os pastores, nós vamos levar os conteúdos da Harvest, mas a gente precisa levantar pessoas aqui na igreja para darem continuidade. Não precisa eu vir aqui direto, entende? E hoje, com a tecnologia, a gente pode fazer tudo online. A gente precisa levantar obreiros aqui na igreja, pessoas aqui na igreja que vão dar continuidade a isso, para não vivermos nessa questão da dependência. A dependência do recurso externo não é uma equação do reino de Deus. Entende? A matemática do reino de Deus diz que os recursos estão no local. Precisamos alimentar essa multidão. O que a gente vai fazer? Não, alimente, mas não tem padaria aqui, não tem nada por aqui. Não, alimente. E aí chega o menino com 5 pães e 2 peixinhos e o problema está resolvido. O recurso está na comunidade e a gente precisa despertar. Senão a gente vai com a síndrome do Messias. Eu vou resolver o problema, vocês não sabem fazer nada e nós estamos, com isso, castrando o potencial que Deus já colocou naquela comunidade, que Deus já colocou naquele povo, né? Eu acho que eu falei demais já na minha resposta. Não. Tá ótimo, né? Mas assim, o que mais me admira nesse momento que a gente atravessa da história da igreja, vamos dizer assim, né? É que realmente Deus faz, né? Sim, Deus está fazendo. E independe do nosso querer, né? Então, assim como, né? Há pouco, quando tu falavas, eu lembrava das diásporas, né? Que ele botava uma perseguição para espalhar, né? A sua palavra, né? No mundo, né? E parece que ele continua fazendo essas diásporas hoje, né? Sim. Para justamente juntar todo esse povo. Mas eu acredito muito na questão da unidade, né? Que a unidade, ela, apesar de não ser um campo fácil,
né? É um campo de perseverança, Sim, é um de campo muita perseverança. de insistência mesmo, mas a gente vê o fruto, né? Que eu, particularmente, que acompanho aqui desde a reativação, né, do Conselho na cidade, isso há 18 anos atrás, para 19 agora, eu vi como, quando eu cheguei ali, junto com um grupo que está até hoje, né? Sim. A gente retomou a resistência que era e o que é hoje, Sim. né? E essa consciência do sozinho não. Nós Sim, tínhamos um slogan sim. que era sozinho não, né? Não dá para fazer a obra de Deus sozinha, né? A obra para Deus sozinha, né? E hoje a gente consegue ver isso, né? Essa consciência que se replica, e aí é onde que eu te digo, né, Cleiton, não é aqui, tu falou, isso é mundial, né? Certamente acontece na América do Norte também, né? Com certeza. Eu não sei como é que está lá com relação ainda às denominações. Havia, assim, uma certa separação daquelas mais históricas, mais antigas, né? Isso lá é realidade ainda ou isso já amenizou? Não, isso já é uma coisa mais, eu acho que superada. Superado. Sabe, denominações como, por exemplo, batistas. Eu mesmo trabalho com uma igreja batista que se chama Mercy Hill. Digamos assim, a igreja da colina. Digamos assim, a razão social dela é uma igreja batista, mas ela tem um marketing, ela tem uma fachada que é mais parecida com a sua comunidade do que com esse nome necessariamente. E isso tem acontecido com muitas igrejas. Assim, raramente você vê uma igreja que se denomina batista ainda, pelo menos no Arizona. Mas elas são batistas. E uma outra coisa também muito interessante que tem acontecido é que as igrejas históricas que têm perdido a performance, a capacidade de crescimento e estão entrando num processo de decrescimento, elas estão escolhendo as igrejas mais fortalecidas para serem as tutoras do seu patrimônio. E aí o que acontece? Essas igrejas tutoras, elas têm sido absolutamente estratégicas na revitalização das igrejas que estão perdendo a sua performance. Como? Por exemplo, eu conheço duas grandes igrejas lá no Arizona. Uma é a Christian Church of the Valley e a outra é Scottsdale Bible Church. Essas duas igrejas são igrejas com mais de 16, 18 mil membros. Então, o que elas têm feito? Elas recebem o convite dessas igrejas que estão fechando e elas preparam seus líderes que já estão preparados e designam para revitalizar essa igreja. Então, por exemplo, vai um grupo de 200 irmãos que a partir do próximo domingo começa a frequentar aquela igreja. Muda de endereço. E aí você tirar de uma comunidade de 18 mil, 200 pessoas, não faz diferença nenhuma, entendeu? E quem vai para lá? Vai uma turma que já foi treinada, já foi capacitada, já está preparada e vão com o desafio na mão. E aí, rapidamente, elas revitalizam essa comunidade. Feito então, isso... Aí fica aquela mescla, entendeu? A igreja, quem foi, não tem mais nem desejo de voltar, já fica preparado para uma nova. Por quê? Porque também existe na igreja americana, não sei como é esse perfil aqui no Brasil, mas talvez seja parecido, um turnover, que é a entrada e a saída de pessoas da igreja de uma forma muito grande. Nos Estados Unidos chega a ser 65% por ano. Uau. Então, em 2 anos renova. Entendeu? Em menos de 2 anos. Então, o que significa o quê? Que esses 35% que você tem precisa crescer para ser uma base permanente. E essa base rotativa, ela vai acontecer mesmo, mas você vai crescendo a tua base fixa. E isso é uma coisa importante. Por isso que essas igrejas grandes, na verdade, são igrejas que venceram esse ciclo de turnover, se tornaram mais fortes e agora são capazes de não apenas receber o que entra e sai, mas também enviar os que ficam. Que top, né? Então isso é a economia do reino. O modo como Deus
multiplica os recursos da comunidade até onde a comunidade não tem mais. E a igreja, ela tem autonomia? Ou, por exemplo, sair os 200 membros para essa revitalização, eles têm autonomia para tocar? Eles têm autonomia para tocar e não é que essa igreja nova vai ganhar o nome da que enviou. Ela pode ficar com esse nome, pode mudar de nome. De fato, é a cooperação do reino. É a cooperação do reino. Porque normalmente a gente vê isso, mas assim, ó, vamos colocar a minha placa, né? Isso, geralmente assim. Então isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Entendeu? É a maturidade, né? Maturidade. A unidade, ela é forjada quando a maturidade chega, né? Ou ela é forjada durante, né? Isso. Porque é urgente a cooperação de igrejas da mesma localidade para a expansão do reino de Deus. Então, Diógenes, a propósito disso, esse evento de Portugal que o Diógenes participou é uma sequência de um evento na Espanha. Esse evento na Espanha, na verdade, foi curiosamente elaborado por um dos nossos associados aqui no Brasil, que trabalha com população de ciganos no Brasil. E ele tem essas conexões de ciganos na Europa. E a maior igreja evangélica da Europa é uma igreja cigana. Olha. E está instalada na Espanha. 80 mil membros na Espanha. Tanto é que eu conversava com um pastor de Sevilha, antes desse evento, conversava virtualmente com ele, e ele disse que quando você fala de evangélicos na Espanha, o pessoal pensa que são ciganos. De tão forte que é a presença dessa igreja cigana na Europa. Então você veja como que funciona a economia do Senhor na questão do crescimento. Quem é o cigano? O cigano é essa pessoa que tem uma grande mobilidade natural e social. E ele tem uma identidade de pertencer a uma comunidade que tem 80 mil membros. Mas ele continua circulando. Ele continua sendo essa pessoa que tem mobilidade de ir de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro. E ele leva junto com a sua mobilidade a essência do Evangelho de Jesus. E nesse sentido ele passa a ser um missionário natural. Natural. Show, né? Sim. Rapaz, como diz o Peixeiro, rapaz, o nosso tempo acabou. Nós vamos ter que fazer um outro encontro para mais café de hoje. Vamos. Não sei se vamos conseguir pegar o pleito de novo por aqui, né? Por terras Tupiniquim. Mas muito obrigado por abrir essa oportunidade para a gente conversar sobre esses temas tão relevantes e que nos edificam invariavelmente. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Diógenes, vossas considerações finais. Eu que agradeço, né, por estar aqui. Também o Geison, o Felipe, o Patrick, que estão atrás ali. O pessoal da retaguarda. Proporcionando tudo isso. E só uma última fala para finalizar, pegando esse último gancho, sobre a unidade, a cooperação. Eu até conversava nos nossos encontros, na quinta-feira de manhã aqui do COPEV, há 2 encontros atrás, a gente falou sobre isso. E sobre cooperação. E às vezes a igreja pequena, e eu sou pastor de uma igreja pequena, às vezes a igreja pequena se sente, eu não sei fazer muito, eu não tenho muitos recursos, e isso é uma boa desculpa nossa. Eu estou falando boa para não... É uma boa desculpa nossa, né? Mas na verdade existe o potencial ali. E eu sempre digo, se não existe um potencial, o que eu faço? Eu coopero com quem já está fazendo alguma coisa. Penso assim. Por exemplo, a minha igreja não tem capacidade para ter uma agência missionária. Então, o que eu faço? Eu coopero com a Harvest. Nós adotamos a Harvest como a nossa agência missionária. A minha igreja não tem capacidade para fazer algum projeto social, então eu vou me envolver com alguém que está fazendo. Entende? Vou aprender com aquele que está fazendo. Isso faz parte da cooperação, né? Dessa cooperação sem medo, sem receio, entende? Mas se eu for lá, e quem vai ser o pai desse negócio, né? Pai dessa criança, quem vai ser? Então, isso que tem prejudicado também essa cooperação, a unidade. E esse é um nível de maturidade que a gente precisa
chegar. Então, muito obrigado por esse tempo, foi maravilhoso estar aqui. E você que nos acompanhou até o presente momento, nossos agradecimentos também. Não deixe de compartilhar com um amigo, né? Manda um link aí do nosso podcast aqui para que mais pessoas possam ser edificadas com o conteúdo que a gente tem apresentado por aqui, tá bom? E eu te espero então no próximo episódio. Deus abençoe.